Boa tarde, primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos colocar nossa vida em ordem? Sim, mas antes uma charadinha, tá bom? O que é? Destrói tudo com 3 letras. E aí, primeiro ano? Vou colocar um tempinho para vocês, começando agora. Pronto, primeiro ano. O tempo acabou. E aí? O que será que destrói? O que será que destrói as coisas com apenas 3 letras? Vamos ver? É o fim. Interessante, né? Primeiro ano, um pouco complexa. Mas vamos lá? Colocar nossa vida em ordem? Sim. Então, abram a apostila no capítulo 1 de matemática. Nesta parte, neste capítulo 1, vocês vão relembrar a decomposição numérica, só que agora vocês vão ver através da adição. A gente vai ter também a sequência dos números, que a gente vai continuar a sequência deles, né? E a gente vai ver também nesse capítulo mais continhas de adição para vocês irem treinando, tá bom? Claro, vai ter algumas situações, problemas de raciocínio lógico, tudo aquilo que a gente já sabe, que a gente já conhece. E aí, nesse capítulo, para começar, né? O nome do capítulo é Nossas Estrelas. E aí a gente tem aqui a criançada do ético, a moçadinha. E a gente tem aqui o que possivelmente é uma propaganda, né? E nessa propaganda fala-se assim, ó. Converse com o professor e os colegas sobre as questões. Então a gente tem aqui essa propaganda que fala assim, ó. Escolinha de futebol da vida. Logo abaixo a gente tem aqui em destaque em amarelo, fala assim, nossas estrelas brilham mais. E a gente tem aqui um grupo de crianças que jogam futebol, né, que estão muito felizes, e aqui outro grupo parece que não está tão feliz assim não. Olha lá aí na apostila de vocês, estão até encurvados, né? E logo abaixo dessas crianças que estão comemorando, está escrito assim, ó. Nossas vitórias do ano passado, 42. E vitórias do adversário, ou seja, do outro time, 29. Olha só. Que coisa interessante esses números aqui. O que será que ele quer mostrar pra gente? Aí na questão da primeira bolinha fala assim, ó. A que estrelas a propaganda está se referindo? Vocês acham que eles estão se referindo, ó, às estrelas que estão no céu? Ou você acha que ele está se referindo, quando ele fala assim, que as nossas estrelas brilham mais? Será que eles estão se referindo às estrelas do céu? Ou aos craques, né? Ou às crianças que estão jogando bola? Está chamando as crianças de estrelas, de craques. E aí, primeiro ano? Fácil, né? É só observar aqui a propaganda, tem que ter sentido. Na segunda bolinha fala assim, ó. Quem teve mais vitórias no ano passado? O time da propaganda ou o adversário? Então, de acordo com o que a Pro leu aqui, quem vocês acham que ganharam mais? Foi esse time aqui ou aquele de lá atrás? E aí? Foi esse time ou foi o adversário, o outro time? Quem ganhou mais primeiro ano no ano passado? Fácil. Na próxima bolinha, que é a última, fala assim, ó. Como você fez para comparar os números de vitórias? Então, assim, como você fez para descobrir quem foi o ganhador aí? Se foi o time da propaganda ou foi o adversário? O que você fez para analisar, para descobrir isso? Fácil, né? Primeiro ano. Muito, muito, muito fácil. Vocês vão responder para o adulto que está aí com vocês e depois a gente confere no nosso grupo.
Feito isso, coloca lá na página 4. Aliás, na página 4 e 5, né? A gente vai falar aqui, então, primeiro ano, igual eu falou lá na página anterior, que nesse capítulo vocês vão aprender decomposição de novo. A gente já sabe que a gente consegue decompor o número usando a dezena e a unidade, né? A gente consegue também, no caso, colocar o número no quadro das ordens, a dezena e a unidade. A gente consegue decompor um número através do material dourado. A gente consegue decompor um número no ábaco. A gente consegue decompor um número também usando adição. E é o que vocês vão aprender aqui. Mas, para começar, a gente tem aqui, ó, contagem, composição e decomposição. Você já brincou de contar estrelas? Veja como é divertido. E aí a gente tem o Vitor, o Francisco e a Ana. Eles estão analisando o céu estrelado da página 4 e 5. E o Francisco fala assim, ó. Quantas estrelas? Já contei mais de 10. A Ana falou assim, ó. São muitas mesmo. Vou recomeçar. 1, 2, 3. E aí o Vitor, que é esse mocinho aqui, ele falou assim, ó, no balão. É mais fácil para você que está contando. É mais fácil para você que está contando no caderno, não é? Então, assim, para eles, ele está falando assim que é mais fácil para a gente, que a gente está com a apostila aberta contando, do que eles que estão olhando lá para o céu. É isso que ele tá falando aí. Engraçadinho o Vitor, né? E aí, primeiro ano, a gente tem aqui algumas perguntinhas na página 5 para vocês. Fala assim, ó. Vamos fazer uma estimativa? Sem contar uma a uma as estrelas dessas duas páginas, assinalem uma opção. Então, assim, ó, sem contar, primeiro ano, só olhando assim. Vocês acham, sobre a quantidade de estrelas, que há mais de 20 estrelas ou que há menos de 20 estrelas? Fácil, né? Então, vocês vão assinalar aqui se vocês acham que tem mais de 20 ou menos que 20. E depois que você assinalou uma dessas alternativas, você vai vir aqui, ó, para essa questão que está logo acima desta linha. Fala assim, ó. Agora, conte as estrelas e anote a quantidade. Então, agora sim, vocês vão contar bonitinho uma a uma dessas estrelas da página 4 e da página 5 e vai colocar aqui, ó, o numeral correspondente. Vai colocar aqui nesta linha. E aí, logo abaixo, fala assim, assinale a opção correspondente. Então, de acordo com o que você pensou que tinha e de acordo com o que realmente tem, você vai me falar se você acertou a sua estimativa ou se você errou a sua estimativa. Fácil, 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 né, primeiro ano? Feito isso, eu quero que vocês prestem bastante atenção na próxima página, tá bom? Na página 6, fala assim, ó, na questão 1. A galerinha resolveu contar as estrelas novamente. Então, a Ana fala assim para vocês, ó. Dessa vez, eu contei 11, foi o que a Ana falou. O Vitor falou assim, ó. Eu contei 10. E o Francisco falou assim, eu contei 15. E de 13, desculpa, Prastenda. Eu contei 13. E aí, primeiro ano, de acordo com essas informações, a gente vai responder estas questões. São questões que precisa se fazer continhas. E por serem números um pouco altos, eu sugiro que vocês montem a continha em pé, tá bom? Para ficar mais fácil para vocês responderem. Aí fala assim, ó, agora responda aos itens. Questão A. Quantas estrelas Ana e Francisco viram juntos? Então, se está falando que viram juntos, logo eu entendo que a continha é de mais. Vai pegar a quantidade de estrelas que a Ana viu e vai somar com a quantidade de estrelas que Francisco viu. Quanto que vai ficar essa continha?
Lembrando que, ó, a menininha é a Ana, esse mocinho do meio é o Vitor e esse daqui, ruivinho de boné, é o Francisco. Então, junta a quantidade da Ana com esse ruivinho de boné, quantidade que ele contou aí. Vai fazer a continha e vai me dar o resultado, tá bom? Na questão B, fala assim: quantas estrelas Francisco e Vitor viram juntos? Agora eu quero o primeiro ano novamente. Aqui tem a palavra juntos. Logo eu entendo que a continha é uma continha de mais. Só que agora os valores vão mudar. Porque eu quero saber quanto que o Francisco e o Vitor viram juntos. Então pega o valor, monta a continha bonitinha aqui em pé e me dá o resultado. Quanto que eles viram ao total, esses dois meninos juntos. Na questão C, fala assim, ó. Quantas estrelas Ana e Vitor viram juntos? Agora nós temos aqui outra situação. Eu quero saber quanto que a Ana, essa mocinha, e o Vitor viram juntos, certo? A quantidade vai mudar de novo, porque é uma situação diferente. Agora são esses dois, tá bom? Quando eu falo juntos, logo eu entendo que a continha é de mais. Então, vocês vão pegar a quantidade que a Ana viu e vai fazer uma soma junto com a quantidade de estrelas que o Vitor viu. Vai montar a continha em pé e vai me dar o resultado, tá bom? E na questão D, essa questão é um pouquinho mais complicada. Essa daqui vai ser um desafio para vocês. Fala-se assim na questão D: quantas estrelas eles viram ao todo? E aí, primeiro ano, quantas eles viram ao todo? Vocês terão a opção, olha só, de fazer, por exemplo, a soma da Ana com o Vitor, vai dar o resultado. E fazer esse resultado somado com o do Francisco. Ou vocês podem, né? Isso é um exemplo. Fazer os três numerais juntos. Por exemplo, 11 mais 10 mais 13. Mais assim, primeiro ano. Se for fazer assim, eu quero ainda mais atenção, porque os números precisam estar um embaixo do outro para essa continha dar certo, senão não vai dar certo. Esse daqui vai ser um desafio e eu vou perguntar depois se vocês conseguiram resolver e como vocês resolveram, tá bom? Mas eu quero ver a continha. Precisa se fazer a continha, eu não quero só o resultado, tá bom? E aí, primeiro ano, na página 7, vocês têm um exercício de decomposição dos números. Eu vou mostrar para vocês. Esse daqui, ó. No exercício 2, vocês vão decompor os números de acordo com o modelo aqui. Mas para vocês entenderem isso, a Pro vai voltar um pouquinho, ó. A gente já aprendeu, então, que eu consigo decompor um número, né? Colocando o número lá no quadro das ordens da dezena e da unidade. A gente já viu que a gente consegue decompor um número no ábaco. A gente já viu que a gente consegue decompor um número com o material dourado, não é? E agora, primeiro ano, a gente vai decompor um número fazendo adição por continha. Olha só como é interessante. Lá na apostila de vocês, tem o número 24, que já está decomposto, 23, 21 e 34. Esses modelos aqui, só tem um, se não me falha a memória, que é o modelo lá desse exercício. Tá? Então, a resposta não está aqui, é só a explicação. Presta atenção, como que eu decomponho um número usando a continha? A ideia é a mesma primeiro ano. Quando a gente quer decompor um número, a gente quer então organizar esse número, certo? E assim, quando eu pego um número que eu quero decompor, logo eu entendo que eu preciso colocar na cabeça do número o que é dezena
e o que é unidade. Quando a gente faz isso, a gente já consegue fazer a continha. Por quê? Quando eu pego o número, por exemplo, o 25, e eu decomponho ele aqui, eu coloco ele no quadro das ordens, eu coloco um Dzinho e o U para representar a dezena e a unidade, logo eu entendo, uma dezena não é 10? Só que nesse caso aqui, eu não estou falando de duas dezenas? Se uma dezena é 10, duas dezenas é o quê? É 10 mais 10. O 10 tem que aparecer duas vezes. Agora, olhando para o lado da unidade, eu sei que a unidade eu conto de 1 em 1, né? O nome já fala unidade, então eu conto de 1 em 1. Então, se eu estou falando de 5, eu tenho que pegar este número 5 e contar quantos uns eu preciso para fazer esse numeral. Se eu estou falando que a unidade é 1 e eu preciso de 5, logo eu sei que 5 unidades é 1 mais 1 mais 1 mais 1. São 5 uns, a soma de 5 uns. Logo eu entendo que esta decomposição do número 25 é a soma do 10 mais 10, não é? Que no caso seria as duas dezenas, mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. Peraí, 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, que seria as 5 unidades. Seria 10 mais a sequência de 5 números 1, tá bom? É fácil o primeiro ano, é só você decompor o número, colocar o número no quadrinho da ordem. Quando a gente coloca o número no quadro da ordem, a gente já entende o que tem que ser feito. Olha só, vamos ver o próximo. Como que a gente decompõe o número 22, fazendo continhas? Eu coloco o 22 primeiro no quadro das ordens, certo? Então, o número 2 fica no lado da dezena, que é sempre o lado esquerdo, e o outro número 2 fica no lado da unidade. E a gente tem que pensar, se uma dezena é 10, então duas dezenas eu entendo que é o 10 mais 10. Ou seja, o 10 duas vezes. O 10 tem que aparecer duas vezes. E a unidade, quando eu olho no lado da unidade, eu tenho que me lembrar, eu tenho que saber que quando eu falo de unidade, eu estou falando de 1 em 1. Então, se eu estou falando de duas unidades, eu estou falando de 1 mais 1, que é o 1 que tem que aparecer duas vezes. Logo, o número 22 é a soma de 10 mais 10, que no caso seria as duas dezenas, mais 1 mais 1, que no caso seria a soma dessas duas unidades, que é o número 1, que aparece duas vezes, né? Aí 22 é igual a 10 mais 10 mais 1 mais 1. Fácil o primeiro ano. O segredo é: coloca o número na casinha da dezena e da unidade. Se você fizer isso e lembrar que uma dezena é 1, logo eu sei que duas dezenas é 10 mais 10. Uma dezena é 10. Duas dezenas é 10 mais 10, tá bom? E o resto da unidade é fácil. Opa! 24, eu acho que eu não falei do 24, né? Queridos, olha só, presta atenção. Nesse caso é a mesma coisa. É esse caso, inclusive, que aparece aí na apostila de vocês. Nós temos aí o número 24. Como que a gente decompõe esse número 24? Primeiro, a gente pega o número e encaixa esse número no quadro das ordens. No caso, coloco o número 2 no lado da dezena, que a dezena sempre fica do lado esquerdo. E coloco o 4 no lado da unidade, que a unidade sempre fica do lado direito.
Quando eu faço isso, a matemática automaticamente me fala que eu tenho 2 dezenas e 4 unidades. Só que eu quero transformar isso daqui em continha. Eu sei que uma dezena é 10, mas eu quero 2 dezenas. E como que é então? É o 10 mais 10. O 10 tem que aparecer 2 vezes. A unidade eu sei que é 1. Eu conto sempre de 1 em 1. Neste caso, o numeral 4 está representando a unidade. Então, se eu sei que uma unidade eu conto de 1 em 1, 4 unidades eu vou contar o 1 4 vezes, que seria a soma do 1 mais 1 mais 1 mais 1. Logo, eu tenho esta conta, ó. 10 mais 10, que seria essas 2 dezenas, mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, que seria a soma dos 1s para representar a unidade. Então, 24 é igual a 10 mais 10 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. Fechou o primeiro ano? Não é difícil. Em suma, presta bastante atenção. Para fazer essa atividade de decomposição de números, ó, decompõe os numerais seguindo o exemplo. Ó, 24 é exatamente o que a prof falou. É igual a 10 mais 10 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. Em suma, primeiro ano, para fazer esta atividade 2, vocês têm que pensar assim, ó, quantos 10 eu preciso para representar dezena? E quantos 1s eu uso para representar a unidade? Em todos os casos, presta atenção, em todos os casos, para representar o 24 eu já tenho aqui. Mas para representar o 23, o 21 e o 34, vocês vão precisar somente de usar números 10 e números 1, tá bom? Só isso. O que é decompor número? É como se eu tivesse pego o número assim, ó, e tivesse esfarelado. Pensa que o número é uma bolacha, que você pega na mão assim, ó, e aperta, e você quer saber os farelinhos, todos os farelinhos que compõem aquela bolacha. É isso que é decomposição, tá? Só que agora a gente vai usar a matemática, a adição. Não é difícil primeiro ano, tá? Segue igual a prof falou. Primeira coisa, encaixe o D da dezena e o U da unidade em cada situação. E aí você vai saber quantos 10 você vai precisar. Nesse caso, eu preciso de 2 10. E quantos 1 você vai precisar. Nesse caso, eu vou precisar de 4 números 1. Nesse daqui, ó, olhando aqui, 23. Eu encaixo o 2 na dezena e o 3 na unidade. Quantos 10 eu vou precisar? Olha aqui. Quantos 10? Preciso de 2 10. E quantos números 1 eu preciso? Eu preciso de 3. Então, você vai fazer a continha, sempre colocando o sinal de adição. Na questão 3, fala assim, ó. Complete o quadro com os numerais que faltam. Então, nós temos aqui a sequência dos números, do 1 até o 50, que vocês vão ter que completar bonitinho, sempre pensando que os números também têm família, e sempre pensando também que já tem números aqui. Então, presta bastante atenção quando vocês forem completar, para vocês não repetirem os números, tá bom? Na questão 4, vocês vão tentar adivinhar qual é o número que está sendo mencionado aí nessas charadinhas. Então, presta bastante atenção, tá bom? Fala-se assim, ó. Siga as dicas para descobrir os numerais. É maior que 29 e menor do que 32. E não é o 31. E aí, primeiro ano, qual o número que é? Para vocês responderem isso daqui, basta vocês olharem este quadro aqui dos números e descobrir qual é o número que é maior do que 29, é menor do que 32 e não é o 31. Fácil. Depois, está entre, ou seja, está no meio, né? Entre o
Eita, 45 e o 47. Qual é o número? Vai colocar aqui na segunda bolinha. E a última charadinha aí para descobrir qual é o número fala assim, ó. Maior que 20, menor que 30 e termina com 9. E aí, primeiro ano? Está na fileira do 21 até o 30. Qual número que é? Fácil, fácil, fácil. Pronto, primeiro ano. Vamos para a próxima página. Nesta página 8, fala assim, na questão 5. Preencha as tabelas com o resultado das operações. Isso é muito fácil, vocês vão responder. Quanto que é 1 mais 1, 2 mais 1, 3 mais 1, 4 mais 1, 5 mais 1, 6 mais 1, 7 mais 1, 8 mais 1 e 9 mais 1. Vai colocar o resultado. Cada qual em sua linha. E vai responder depois a próxima tabela, que fala assim, ó. Quanto que é 1 mais 1, 2 mais 2, 3 mais 3, 4 mais 4, 5 mais 5, 6 mais 6, 7 mais 7, 8 mais 8 e 9 mais 9. Vai colocar o resultado aqui. Só que, ó, primeiro ano, do 6 mais 6 para baixo, vocês vão precisar da mãozinha e da cabeça para contar, tá bom? Eu quero que vocês comecem a exercitar também a cabecinha, colocando o número na cabeça e completando com os dedinhos, tá bom? Porque vocês já não são não são mais menezinhos, são mocinhos já, não é? E aí vocês vão responder bonitinho. E feito isso, a gente vai ter que responder essas perguntas aqui, tá? Eu quero que vocês reparem na tabela. Fala assim, ó, na primeira bolinha. O que há de comum nos cálculos da primeira tabela? Então, analisando aqui todos os cálculos bonitinhos, os resultados que deram, o que você me diz, primeiro ano? Que os resultados aparecem em uma sequência numérica contando de 1 em 1, ou de 2 em 2, ou eles aparecem sem sequência nenhuma de números aqui. Está tudo bagunçado, não tem ordem nenhuma. Fácil, né? Próxima bolinha fala assim. O que há em comum nos cálculos da segunda tabela? Então, depois que vocês responderam todos os cálculos da segunda tabela, desta daqui, o que vocês notaram aí de interessante quanto aos resultados? Que os resultados aparecem em uma sequência de 1 em 1, de 2 em 2, ou seguem uma sequência bagunçada? Não está em sequência nenhuma aqui. Fácil, fácil, fácil. E a última bolinha fala assim, ó. O que há em comum nos cálculos da mesma cor? Então, estou falando, primeiro ano, em relação a esses que estão coloridos. Eu estou falando da continha rosa, das azuis, das verdes e das amarelas. Analisando, ó, das duas tabelas. O que eles têm de comum? Fácil, né? Eu estou falando, de novo, dos que estão coloridos, não as continhas que estão em branco, porque branco também é uma cor, né? Eu estou falando desses que estão em destaque, tá bom? Fácil, 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 primeiro ano. Eu vou dar um tempinho para vocês verem esse vídeo, para vocês tentarem responder. Teve dúvida, chama pro, tá bom? Principalmente naquela questão da decomposição, mas é muito fácil. Se vocês colocarem o numeral no quadro das ordens, fica muito mais fácil de saber quantos 10 eu tenho que usar e quantos 1 eu tenho que usar, tá bom? Então é isso, primeiro ano. Até daqui a pouco. Teve dúvida, chama pro. Tchau, primeiro ano. Até mais.